Será que temos o conceito certo a respeito do que é a rebeldia? O que a Bíblia diz a respeito disso? É um tema interessante, profundo, mas muito necessário. Por isso eu te convido a ficar até o final deste vídeo junto comigo. Enquanto isso, já dá o seu like, ok? Compartilhe com quem você quiser, espalhe mesmo a palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, acione o sininho e você poderá receber todas as informações a respeito deste canal. Estas são as curtas da Jornada Bíblica. Quero começar esse vídeo falando sobre um versículo que está no primeiro livro de Samuel 15:23, e ele diz assim: porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, o Senhor Deus, ele também o rejeitou como rei para o seu povo. Essa foi a palavra do profeta Samuel ao rei Saul, que havia rejeitado a vontade de Deus. Vamos começar falando a respeito do que significa feitiçaria. Porque está falando que a rebeldia é como. Esse termo é como, ele é uma figura de palavra na língua portuguesa que quer dizer é igual a, é como a, é semelhante a. Então está dizendo que a rebeldia ela é semelhante, ela é igual à feitiçaria. E aqui começa a nos esclarecer, a Bíblia começa a nos esclarecer o que realmente quer dizer rebeldia. Vamos ver o que quer dizer a palavra feitiçaria. Feitiçaria vem do latim factício, que quer dizer o quê? Artificial. Então, feitiçaria, na etimologia da palavra feitiçaria, o radical dela, a essência dela quer dizer artificial. A princípio, quando eu falo feitiçaria, a gente logo lembra de bruxaria. E realmente são sinônimos. Praticar feitiços, praticar bruxaria é a mesma coisa. Porém, feitiço vem de factício, que no latim quer dizer artificial. Então isso já começa a nos esclarecer algo diferente. Quando a gente vem para esse texto que nós lemos aqui, 1 Samuel, nós vamos ver que no hebraico, feitiçaria é um termo que quer dizer kesen. Kesen é sinônimo de adivinhação ou uma frase divina. Então, feitiçaria é aquilo que se torna uma forma artificial. Artificial quer dizer que não é natural, quer dizer que foi feito pela mão do homem, ok? Então, feitiçaria é o desejo do homem fazer algo que expresse o divino. Olha isso, olha como já nos esclarece. Feitiçaria é o desejo da mão do homem produzir algo, porque é artificial, mas que expresse o que é divino. Agora, se a rebeldia é como a feitiçaria, estamos falando de alguém que perde a sua originalidade e começa a se tornar artificial. Diferentemente do que imaginávamos, como se a rebeldia fosse apenas alguém que não concorda com algo, ou alguém que se desobedece a algo. Então, o rebelde não se resume em quem não concorda. Você pode não concordar sem ser rebelde. O rebelde não se resume em aquele que apenas desobedece. E eu vou te falar, você pode desobedecer sem ser rebelde. Uau! Isso é novo. Isso começa a esclarecer algumas coisas. A rebeldia é algo mais profundo. A rebeldia é, na essência, aquilo que começa a se tornar artificial. Que começa a perder o que é divino e começa a tornar o que é humano. A rebeldia é a mão do homem tentando fazer algo no lugar de Deus. Todos aqueles que tentam fazer o que só Deus pode fazer, começam
a se tornar rebeldes. Entenda uma coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês. 99% dos versículos bíblicos que falam de rebeldia, elas não associam isso com a desobediência. Isso é interessante a gente ver, pois a rebeldia está ligado à infidelidade. E isso sim gera uma desobediência grave, porque é uma cegueira espiritual. Eu vou compartilhar um texto bíblico aqui, que é uma parábola que Jesus conta, que vai nos mostrar exatamente a diferença entre você até desobedecer, até se comportar de uma forma, vamos dizer assim, desobediente ou se expressar como se fosse desobediente, mas o que realmente a rebeldia mostra. Mateus 21, 28, Jesus conta a parábola de um pai que tinha 2 filhos. E ele chega e diz assim, olha que Jesus diz assim, agora, Mateus 21, 28, qual é a sua opinião? Um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro pediu, filho, vai trabalhar na vinha. Mas esse filho lhe disse, não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, ele foi. Então, chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Aí Jesus faz uma pergunta no versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E todos responderam, o primeiro. Preste bem atenção nessa história. O primeiro filho se comportou o que nós aqui reputaríamos como rebelde. Filho, vai trabalhar na vinha. Não, pai, não vou, não quero ir. Ah, esse filho é um filho rebelde. Eu vou pedir algo para ele, ele não faz, ele diz que não quer fazer. Então nós, no conceito racional humano, declararíamos de cara, eu e você, seja sincero agora comigo aqui, nesse vídeo, você que está me assistindo agora, o que você pensaria a respeito desse primeiro filho, que recebeu uma ordem do pai e expressamente, claramente disse, não, eu não vou, eu não quero ir. Nós falaríamos assim, esse é o filho rebelde, porque o segundo recebeu a mesma proposta. E o pai disse para ele, filho, vai trabalhar na vinha. Sabe qual foi a resposta dele? Sim, Senhor, eu vou. Pela resposta, nós julgaríamos o primeiro como rebelde. E o segundo como um filho submisso, um filho atento às necessidades do pai, um filho obediente, jamais rebelde. Porém, a história nos conta que o primeiro se arrependeu e foi. Ele apenas expressou que a vontade dele era não ir. Mas depois ele foi. O segundo não expressou vontade nenhuma. O segundo mostrou uma rápida concordância. Não, sim, Senhor, estarei lá, pode contar comigo. Mas no fim, ele não foi. Agora olha que interessante. É aí que nós vemos que o primeiro, a princípio, desobedeceu, porém sem ser rebelde. Porque a rebeldia não está na atitude, a rebeldia está na essência. Ele é como o pecado da feitiçaria, que quer dizer que é artificial. O rebelde, ele é artificial, ele até diz sim, Senhor, mas lá dentro ele não está em concordância, ele não está em aliança, ele não está em submissão. Artificialmente ele cria uma imagem de que é comprometido, de que é aliançado, de que pratica, mas no final ele não pratica. O primeiro, ele não mostrou essa artificialidade, ele foi genuíno, ele disse eu não quero ir. É aí que nós precisamos aprender o que realmente é a rebeldia. A rebeldia não é você ser genuíno e dizer eu não concordo, eu não quero, eu não vou, essa não é a minha vontade, mas é depois
é você, e esse que não concordou, ele ter a consciência de que errou, se arrepender e mudar. Esse jamais foi rebelde. Cuidado para não dizer que alguém é rebelde quando ele não é. Cuidado para dizer que alguém é submisso quando também ele não é. Porque não é a resposta, a primeira resposta, ou a resposta de bate-pronto que determina quem é e quem não é. Então a gente vê que o primeiro desobedeceu sem ser rebelde, pois expressou genuinamente a sua vontade e depois reconheceu que melhor era obedecer à vontade do Pai. Já o segundo concordou, disse sim, mas artificialmente. Isso quer dizer que na essência ele era rebelde, pois no final ele não fez a vontade do Pai. Você quer ver um exemplo do nosso próprio Senhor Jesus? Ele jamais foi artificial com o Pai. Antes ele dobrou o joelho dele no jardim do Getsemane e em agonia, espontaneidade, ele disse: Pai, se possível, não quero ir para a cruz. A minha vontade é não te obedecer. Uau! Jesus disse que a vontade dele não era obedecer. Pois é. Mas ele também olhou para dentro de si e disse assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então rebelde não é quem expressa a sua vontade, rebelde não é o que fala aquilo que está no seu coração, rebelde é aquele que não faz a vontade de Deus. Todas as vezes que não fazemos a vontade de Deus, estamos sendo rebeldes, estamos sendo feiticeiros, estamos sendo artificiais, levantando as mãos no culto e dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te amo, eu te glorifico, mas no fim não fazemos a vontade de Deus. Jesus expressou no Getsemane sua própria vontade de não ir para a cruz. Foi rebelde? Jamais, pois no final ele fez a vontade. Então, quando um cristão é rebelde? Quando diz não para alguém, para um líder, para um sacerdote, para um pai, para uma mãe, mas é quando ele não faz a vontade de Deus, que muitas vezes pode sim vir expressa através de um líder, de um sacerdote, ou até mesmo dos pais. A rebeldia não está em você se expressar, ou expressar aquilo que você acha, mas está em, no final, não fazer a vontade do Pai. Por isso eu quero dar algo aqui que vai esclarecer tudo para nós aqui, através desse vídeo. A rebeldia jamais, ela pode ser analisada no início de uma situação. Mas a rebeldia, ela nunca está no começo da história. Ela sempre vai se expressar no final da história. Cuidado para não julgar rápido demais alguém ser rebelde ou não. Porque é o final da história que mostra se a pessoa foi rebelde ou não, se ela foi artificial ou não. Lembra de Saul, que nós falamos no começo desse vídeo, que estava sendo confrontado, e para ele Deus disse: olha, porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância, a soberba como a idolatria. Sabe o que dizem em 1 Crônicas 10:13? 1 Crônicas 10:13 diz assim: assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yahvé. O infiel não é aquele que expressa fidelidade ou não. O infiel é que na essência ele já perdeu a sua fidelidade. Então diz: assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com Yahvé, o Senhor, porquanto não havia obedecido à vontade de Yahvé, o Deus. E além disso, presta atenção, procurou uma médium tentando consultar os mortos, ou seja, porque ele era infiel, porque ele era rebelde, ele praticou o pecado da feitiçaria. A rebeldia é como a feitiçaria. Você vai ver que todos os rebeldes, no fim, estão praticando feitiçaria, segundo a palavra de Deus. Que esse vídeo possa não só nos esclarecer, mas também confrontar
se nós estamos vivendo ou não a vontade de Deus. Porque se estamos dizendo sim, Senhor, e não fazendo o que Ele manda, sim, somos rebeldes. Mas se muitas vezes até nos expressamos de forma espontânea, dizendo eu não quero, eu não consigo, eu não posso, mas no final obedecemos, não há rebeldia. Porque a rebeldia é como a feitiçaria. No final estamos sendo artificiais diante de Deus. Mas uma coisa precisamos lembrar sempre: Deus a tudo conhece e Deus a tudo vê. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.